Fala galera, beleza? E aí, tranquilo? Professor Carlos, professor de eletivas. Hoje nós vamos falar mais um pouquinho aí, nossa última aula, sobre a questão do teatro, né? A gente vem falando aí de várias vertentes da história da arte e hoje vamos falar do teatro. Mais uma aula sobre teatro, super interessante, bacana. A gente vai aprendendo, né, cada vez mais referente a tudo isso. Então, na primeira aula nós falamos sobre a história do teatro, como surgiu, falamos da questão da Grécia Antiga. Hoje a pergunta que eu faço é, como se faz teatro? Então, como se faz teatro? Você já parou para pensar como é que se faz o teatro? Como que fica tudo preparado? Como que eles elaboram tudo isso? Então, a peça teatral, em primeiro lugar, ela é organizada em cenas e atos. Tá ok? Então, um ato é um dos momentos da obra que pode corresponder a tudo o que acontece no mesmo período, no mesmo dia ou no mesmo ano. Então, isso é um ato. Os atos eles podem se dividir em cenas. Então, as mudanças de cena são indicadas pelas entradas, saídas de personagens, de uma tal maneira que a aparição ou a desaparição de um personagem do palco marca o princípio de uma cena ou de repente o final da outra. Então essas mudanças elas podem ser marcadas pela iluminação ou de repente até pela própria mudança de cenário que ocorre. Então muitas vezes a gente até assistindo às vezes fica meio confuso, aquela mudança de cena, mudança de iluminação, porque tudo aquilo. Então, tudo aquilo tem um porquê, tá bom? Bom, no século XV e século XVI, por exemplo, as peças, elas eram divididas em três atos. Então, no primeiro, chamada exposição, apresentavam-se as personagens, né? E as informações para que os espectadores soubessem de que se tratava a história. E aí, no segundo momento, né, chamado desfecho ou clímax, desenvolvia-se o conflito. E aí, no terceiro, chamado desenlace, o público ele sabia como se resolveria esse conflito. Então, atualmente, o número de atos ele pode variar e não existe nenhuma regra. Hoje não, né? Hoje não há nenhuma regra. Quando nós falamos aí século XV, século XVI, toda peça elas possuíam essas regras, né? Ou no caso dividido em três partes, em três atos. Hoje não. Hoje já não tem essa regra, é algo mais até espontâneo. E até alguns atores, inclusive, não separam as peças por atos. Simplesmente, né, utilizam as cenas para dividir a questão do enredo. E uma pergunta que muitos fazem é: por que se faz teatro? Então, o teatro ele se faz por gosto. O teatro ele se faz por diversão, ou até mesmo pelo prazer do teatro. Então vimos que na origem do teatro a diversão estava ligada à expressão dos sentimentos mágicos e religiosos. E aí nós falamos na aula passada que essa questão, por quê? Porque lá na Grécia Antiga, no momento de se fazer o teatro, você tinha a tragédia, lembra? Então a tragédia, aquela história que no final era sempre feliz, e você tinha a comédia. Que aí a comédia, eles satirizavam um momento atual da Grécia, satirizavam algum personagem público. Então, e é interessante porque o teatro ele tem uma função até pedagógica também. Por quê? Vou dar um exemplo. No Brasil, no período colonial, os missionários católicos eles tentavam transmitir a sua doutrina às pessoas simples ou aos indígenas por meio de peças de teatro. Então era normal se usar o teatro para poder trazer a doutrinação para as pessoas, né? Trazer a questão da fé, da religiosidade. Então essa religiosidade ela é transmitida através das peças de teatro.
por ser uma questão, por ser uma ferramenta pedagógica, vamos dizer assim, tá bom? Então, de forma semelhante, até em outros momentos da história, as pessoas fizeram teatro para criticar os costumes da sociedade do seu tempo, o que provocou muitas vezes a proibição de representação de peças e de alguns autores. Então, o teatro, ele também costuma a ser utilizado em quase todos os países para ensinar de uma forma divertida a literatura, a história de um povo, às crianças e aos jovens. Então, da mesma forma, o teatro pode servir para ajudar as pessoas a expressarem sua preocupação perante os outros e a resolverem dificuldades, por exemplo, e perda da timidez. Então, o teatro, ele é de suma importância, porque ele pode tanto ter esse segmento pedagógico, buscando ensinar as pessoas usos e costumes do seu povo, da sua terra. Ele pode também servir como uma forma de protesto, de poder criticar o cenário, né, o contexto dessa sociedade nesse período. E é interessante também, porque o teatro ele consegue trazer até a solução desse problema que muitos têm, que é a timidez. Então, muitos fazem teatro para poder aprender, né, para aprender a perder essa timidez também. Tá ok, gente? Então, nós temos que entender que o teatro, ele é feito para agradar aos mais diferentes tipos de público. Isso é muito interessante, porque, igual a música nós temos diversas vertentes. Uns gostam de sertanejo, outros gostam do funk, outros gostam do rap, rock. E o teatro ele também tem essa gama de importância, ela tem essas vertentes. Então o teatro é feito para agradar aos mais diferentes tipos de público. Crianças, adolescentes, jovens, adultos e pessoas da terceira idade. Então, essas pessoas são um elemento fundamental para que o teatro exista. Então, hoje, nós, como acabei de falar, nós temos o teatro voltado para tantos segmentos. Isso é de extrema importância, porque o teatro ele consegue abraçar todas as camadas da sociedade, todas, até na questão financeira, da sociedade mais rica, da sociedade mais pobre, o teatro alcança. O teatro ele tem esse poder de alcançar a tudo e de alcançar a todos também. Então, os atores sabem que sem o público, o seu trabalho ele não tem sentido. Então, por isso, eles se esforçam todos os dias para poder melhorar o seu desempenho, a sua interpretação, atrair o espectador. Então, o espaço cênico, ele é o lugar ocupado pelos atores durante a representação diante de um público. Então, ao longo do tempo, a forma desse espaço, ele foi variando, apesar de seu aspecto básico permanecer retangular ou circular. Então, aonde o teatro se apresenta, onde os atores se apresentam, normalmente ou é um palco retangular ou é um palco circular. E é tão interessante, porque o circo, ele é o espaço cênico mais simples e corresponde à origem do teatro. Então, ao redor desse círculo, construíram-se teatros imensos de pedra, nos quais milhares de espectadores ocupavam filas, né, e assentos escalonados, que são as arquibancadas, como na Grécia Antiga. E aí nós falamos da última aula, mostramos a imagem de como era o teatro na Grécia Antiga. Você via lá embaixo aquele círculo, e em volta do círculo, os assentos, né, as filas de forma escalonada, como arquibancada, onde as pessoas sentavam para poder assistir. Então, o circo ele tem essa origem também. O palco ele é o espaço cênico também, um espaço simples,
é um espaço maravilhoso, onde as pessoas vão lá, onde as pessoas se divertem, onde as pessoas choram, onde as pessoas conseguem expressar seus sentimentos através da encenação daqueles personagens. Então o teatro, ele tem esse poder, o teatro, ele tem essa mágica, e os primeiros teatros cobertos, eles apareceram na Itália. É interessante porque na primeira aula eu falei sobre isso, que na Grécia Antiga o teatro ele era aberto. Então, a partir da Itália, é onde se faz o teatro tal qual conhecemos hoje, um ambiente fechado, né? O palco, ele era bem profundo e ele permitia a utilização de belos cenários e de maquinária, sabe? Para conseguir efeitos especiais nas peças. Então, é a partir da Itália que começam a utilizar novas tecnologias para poder fazer as encenações, poder expor os espetáculos. E esse tipo de teatro, ele serviu de um modelo para os teatros franceses do século XVIII e para os grandes teatros de ópera do século XIX. E aí, no final do século XX, surgiram outros tipos de espaços cênicos. Talvez os mais surpreendentes sejam aqueles nos quais os espectadores e os artistas eles compartilham o mesmo espaço, desaparecendo a diferença entre palco e plateia. Isso é muito interessante, porque hoje nós conseguimos ver o teatro na rua. Nós conseguimos ver o teatro ali numa praça pública, nós conseguimos ver o teatro em tantos ambientes, em tantos locais. Então, não é uma regra que o teatro precisa ser feito num espaço fechado, com certas determinações. Não. O teatro ele pode ser realizado em todos os lugares, em qualquer lugar. E isso que é o maravilhoso do teatro. Podemos assistir uma peça teatral em qualquer lugar. Por quê? Porque o espaço físico ele não limita a magia do teatro. E isso é muito interessante. E que você possa entender a importância do teatro para a tua vida. Então, nós estamos aí vivendo um período passageiro desse isolamento social. Mas a partir do momento que voltarmos à nossa normalidade, que você possa ter a experiência de ir a um teatro, que você possa ter a experiência de assistir a uma peça, de você ver a importância, de você ver como é um mundo maravilhoso a questão do teatro. Então, muitos criticam, muitos acham que o teatro é algo snob, o teatro é para pessoa que tem dinheiro. Não, não tem nada a ver. Mas que você possa realmente entender a importância do teatro como uma ferramenta pedagógica, o teatro como uma ferramenta de protesto referente a tudo aquilo que nós vivemos dentro desse período. Então, aprenda a respeitar o teatro, aprenda a amar o teatro, porque o teatro ele faz parte da nossa vida. O teatro ele é algo de suma importância para nós. Beleza? Gente, estamos fechando então essa aula sobre teatro, que você possa aprender um pouco mais sobre o teatro. Você que tem curiosidade e quer se aprofundar mais, eu vou indicar aqui um livro muito bacana. O livro da coleção Primeiros Passos, ele chama O que é Teatro? Então, pode pesquisar na internet, você vai achá-lo em PDF. Então, leia, se aprofunde, aprenda mais sobre teatro. Nós precisamos aprender mais sobre arte, porque a arte ela nos leva a um outro patamar. Tá bom, gente? Então, obrigado, espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Valeu!